boa noite, pessoal. Muito boa noite. Instagram ainda entregando. Griciele Aguiar, boa noite. Paula. Eduzão, boa noite. Bom, pessoal. E aí, galera? Como eu falei, 2017, né? Nosso encontro marcado. Perguntas e respostas. Deixa eu colocar aqui, perguntas e respostas. Já manda aviãozinho, já chama que vocês sabem que não pode perder. Perguntas e respostas com o Dr. Igor. Dr. Igor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos colocar aqui porque eu não consigo. Dr. Igor. Fixar comentário. Então, galera, já para começar essa noite incrível, já sabe aqui, ó. Deixa aqui nessa interrogaçãozinha a sua pergunta, porque hoje à noite a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Jonathan, quem mais? Entrando aí. Boa noite, Aparecida. Vânia, tudo bem com vocês? Jô, e aí, Jô, da Paraíba, terra maravilhosa. Vamos lá, então para começar, já assim, ó, vocês já sabem, deixa a perguntinha aqui para vocês. E de antemão, só para perguntar aqui, quem assistiu o vídeo do golpe? Manda aí um oi, assim, eu assisti, manda um joinha aí. Quem assistiu o vídeo do golpe, né? Eu quero saber quem que caiu no golpe, que eu vi que esse vídeo viralizou. O endócrino mais top de todos, obrigado. Então, alguém assistiu? Tá? Faça aí, quem que assistiu o vídeo do golpe, que eu quero ver. E qual foi o golpe que você caiu. E aí, Andréia, tudo bem? Pessoal, entrando. E aí, galera, tudo jóia? E aí, Jô? Eu assisti. Todo mundo assistindo. Gente, só antes de começar a pergunta, eu quero vocês tirem uma dúvida, me ajuda aqui hoje, tá? Que eu não assisto Big Brother, eu não assisto TV faz muito tempo. O que a Carol com K tá fazendo? Me fala aí. Que eu realmente não sei. Porque só se fala de Carol com K. Você entra na internet, entra no Instagram. Carol com K. O que ela fez? O que ela tá fazendo? Me ajuda, porque até agora eu não sei o que a Carol com K fez, né? Só se fala dessa mulher. Realmente já fez alguma coisa aí? Que é que tá tão... Me ajuda aí, pessoal, porque realmente eu não sei. Eca. Foi um negócio feio assim. E aí só falar do pessoal que falou do golpe, né? Tireoide, não emagrece por causa da tireoide. Caroca. Não, o pessoal aqui é longe também do sem humildade total. Pelos comentários estão fazendo muita merda, também não assisto. Então vocês estão desinformados igual a mim, né? Porque eu entro aqui tocando terror. Só se fala em Carol com K. Eu falei, gente, mas quem que é essa mulher? O que ela tá fazendo? Porque eu vejo pelo Instagram também, ela está causando desordem, humilhando alguns participantes. Nossa, coisa feia. Para começar então, gente, já temos algumas perguntas, né? Então, só para dizer, já marca todo mundo, vocês sabem que hoje, né, live sobre emagrecimento, hormônios, hipertrofia, SARMs e tudo que vocês têm dúvida, tudo que vocês querem perguntar para o endócrino e nunca conseguiram. Então, essa noite é de dúvidas. Tira a dúvida. O que vocês têm dúvida, já coloca aqui na interrogação que vão responder tudo para vocês, tá bom? Então, e aí a galera tá falando que é uns golpes, tireoide. Teve uma outra que falou que foi muito interessante hoje. Qual foi o golpe? Achou que o osso era muito pesado e por isso que ela tava acima do peso. Eu falei, interessante isso, né? Então realmente osteoporose você nunca vai ter, né? Então realmente esse do osso, quem já viu essa história aí de que meu osso é muito pesado e por isso que eu tô acima do peso, né? Felipe, eu acho que é a sua conexão aí, porque acho que a conexão de todo mundo tá bacana, tá? A conexão tá legal? Penélope, coloca aqui na interrogação que é mais fácil de responder. Então, fora de Carol com K, vamos para o que viemos. Vamos começar aqui nossas lives de dúvidas com o endocrinologista. Então vamos lá. Hormônios, emagrecimento, ganho de massa magra, hipertrofia, perda de gordura. Eu sei que vocês querem saber tudo isso. Eu sei que vocês têm maior curiosidade e às vezes não conseguem perguntar ao endocrinologista. Então hoje, né, vamos lá, as dúvidas. Primeira dúvida, vamos lá.
Qual a melhor forma para emagrecer rápido após os 40 anos? Essa é uma dúvida que é muito, muito comum. Como emagrecer para ontem, né? Comendo tudo que eu quero, bebendo cerveja, né? Que a gente quer o milagre. O doutor, o endócrino, o nutricionista que lute agora, né? Então, como emagrecer rápido após os 40 anos? Então, os 40 anos, você acha que a idade, fala aí pra mim, a idade influencia no ganho de peso? É mais difícil perder peso com a idade? O que vocês acham? Fala pra mim aqui, ó. É difícil ou não? Vocês acham que quando vocês tinham 18 anos, sei que todo mundo aqui é novinho, não tem ninguém mais assim, né? Todo mundo tem ali seus 18 anos, mas quando você era mais jovem, né? Você lembra? Era mais fácil emagrecer do que hoje? E aí, era ou não era? Fala aí pra mim. A Nádia, sim, era mais fácil, né? Sim, Lara, era mais fácil. Flávia, realmente é mais fácil? Sim, é muito mais fácil. Existem vários fatores que influenciam no emagrecimento. E vários fatores, vamos colocar lá. O metabolismo, a taxa hormonal, a atividade física. Então, realmente, tem vários fatores. E a idade, ela vai influenciar, sim, no ganho de peso e na dificuldade. Com a avançada idade, tem um problema principal. Nosso metabolismo acaba ficando muito lento, como alguém falou aqui, a Tayana, né? Muito lento, realmente ele acaba diminuindo. E vocês mulheres têm uma dificuldade um pouquinho maior além que nós homens, né? Por quê? Vamos lá. Deixa as perguntinhas aqui, tá? Para responder todo mundo até o final da live, quero responder todas as suas dúvidas. Por que isso? O homem, existe uma queda gradual, a gente fala a partir dos 30 anos, o homem tem uma queda de 1% da testosterona total ao longo dos anos. Então ele tem uma queda muito lenta dos hormônios sexuais, que são grande responsáveis pelo metabolismo. E a mulher não, ela chega na menopausa, ela simplesmente tinha uma quantidade de hormônio e simplesmente faz aqui, ó, zero. Ela para de produzir hormônio de uma hora para outra. Isso a gente chama de menopausa. A menopausa, essa queda dos hormônios sexuais, os estrogênios e também dos andrógenos, a testosterona, o sulfato de ideia, eles podem piorar o metabolismo e facilitar o acúmulo de gordura. Então, por isso que a gente fala, a mulher tem o estrogênio, ela faz o depósito de gordura geralmente em alguns lugares, no quadril, né? Principalmente no quadril. E quando eu tenho essa queda do estrogênio, essa mulher começa a depositar gordura aqui na região abdominal. Então ela começa a ficar com uma característica muito parecida do homem, né? Então essa alteração do metabolismo pode ser por questões hormonais. Aos 40 anos, eu já posso ter, algumas mulheres têm menopausa precoce, ou que chama de falência ovariana precoce, ou seja, tem uma queda da produção dos hormônios muito mais cedo, e isso pode ser um dos responsáveis pela queda do metabolismo e facilitar o ganho de peso. Mas uma coisa que eu sempre falo também, né? Por isso que a mulher na menopausa engrossa a voz, pode ser uma das causas que às vezes ela para de produzir o estrogênio e os hormônios masculinos continuam sendo produzidos pela adrenal. Então ela pode ter os hormônios masculinos, por isso que muitas mulheres têm pelos, barbas após a menopausa, porque os hormônios femininos caíram e os hormônios masculinos podem continuar em níveis elevados. Então isso pode justificar sim. Então, só dando um adendo a essa pergunta aqui, só para a gente tentar fechar. Então, os hormônios são sim muito importantes, o avançar da idade é muito importante, mas uma coisa também é muito importante a gente falar. É muito comum, com a avançada idade, a gente ficar mais sedentário, a gente ficar menos ativo ao longo do tempo. E isso pode sim contribuir na dificuldade do ganho de peso. Então, quando você tem 18 anos, eu sempre falo com meus pacientes, eles sabem disso. Qualquer lugar você tá play. Vizinho, a amiga te chamou, amiga, vamos não sei onde. Tô play, vamos não sei onde, fulana, vamos não sei onde, vamos uma festinha. Você tá ativo, você faz tudo ao mesmo tempo. Então, com 18 anos, você tá super ligado. Com o avançar do tempo, a gente começa a ficar mais sedentário. Você vai na festinha, se não tiver cadeira para sentar, você não quer mais ficar, né? Tô mentindo? Quem fala que isso? Se você também é desse jeito, fala assim, se eu for numa festa e não tiver uma cadeira para sentar, eu já não quero mais ficar. É ou não é? Então, eu não vou mais na padaria a pé, eu pego o carro para ir. Então, existe com o avançado da idade
a taxa do metabolismo pode alterar, sim. Eu aí, Paulo, é verdade, não é? Se tiver cadeira, eu nem vou, nem me chama. A Nádia, que é nova, já falando isso. Driemília, eu, Sueli, Sônia. Então, a gente fica mais sedentário, tá? Então, isso... Silene, deixa a mensagem aqui na interrogação, senão eu não consigo responder, tá bom? Se não é muita gente, eu consigo passar. Então, a gente fica mais sedentário. Então, os hormônios têm alteração, mas o sedentarismo também é muito importante com a avançada idade, tá bom? Só vamos para outras perguntas, que tem várias perguntas aqui. Sobre emagrecimento, já estou bem magra, olha, parabéns, mas a barriga da gestação continua. PS, estou me alimentando bem, acho que é bem. Bom, parabéns, tá? Parabéns por isso. Dica para emagrecer após 40 anos, vou falar durante a live, então não perca. Se você tem mais de 40 anos, eu vou falar até o final, então não perca, tá bom? Então, se você está emagrecendo, parabéns se emagreceu, mas vamos dizer, quando eu emagreço de forma geral, eu perco gordura em todos os lugares. Só que existem alguns locais que são locais de depósito de gordura, né? Então, algumas mulheres, principalmente no abdômen, né, no culote. Então, essa gordura localizada, ela é mais difícil, vamos dizer, é a reserva do organismo. É a última que ele abre mão no processo de emagrecimento. Então, lembrar que gordura é reserva de energia. A gente estoca energia, porque vamos pensar nos homens das cavernas. No homem da caverna, ele não tinha alimento igual a gente tem hoje, tão farto. Então, para eu comer, o que eu fazia? Eu matava lá um bisão, um bicho, e aí eu comia ele todo de uma vez só, porque também não tinha geladeira, e eu tinha que estocar esse alimento, porque quando eu ia comer de novo, não sei, daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, quando eu conseguisse matar um outro animal. Então, a alimentação era muito escassa dos nossos antepassados. Então, nós geneticamente fomos selecionados para manter, guardar, fazer uma reserva energética dos alimentos. Só que o nosso organismo não entende que hoje é muito fácil ter comida. Então, se eu abrir a geladeira, eu vou ter comida. Se eu for no supermercado, eu vou ter comida fácil. Então, nosso organismo ainda entende que a gente é aqueles homens da caverna, que era muito difícil ter, e eu tenho que estocar energia. Como que o organismo é muito sábio, então são dois estímulos que o organismo sempre vai lutar a favor. Preservação, né? Então, a procriação, preservação da espécie e sua autopreservação. Então, morrer ele não quer. Então, se tiver um estoque, se tiver um terremoto, costumo falar assim, e faltar energia, faltar tipo comida, quem vai conseguir se manter mais tempo vivo? Aquela pessoa que tem estoque de energia, ou seja, aquela pessoa que está acima do peso, tem gordura para queimar, ela tem um estoque mais. Então, nosso organismo ele tem esse estoque, que é essa pochetezinha, o culote. Então, dependendo da pessoa, ele vai ajudar na preservação. Então, ela é o que mais demora a perder. Mas algumas estratégias que são muito importantes. O ganho de massa magra. A partir do momento que eu ganho massa magra, que eu ganho realmente volume, músculo, eu aumento o meu metabolismo. Vou dar um exemplo muito, claro que é excessivo, mas vamos lá. Vamos pensar no bodybuilder, sabe aqueles fisiculturistas, aqueles caras muito, muito fortes, né? Ó, musculatura lá nas alturas. O metabolismo dele é tão alto, a musculatura dele está tão ativa, trabalhando a todo momento, que se ele não comer, abrir um potinho de marmita ali de arroz, macarrão, com carne, ele começa a emagrecer. Então, ou seja, o metabolismo dele é 1000 por hora. Então, é isso que a gente quer. Ganho de massa magra, o organismo começa a gastar muita energia e eu consigo tirar essa gordura dos depósitos. Ou seja, da barriga, né, do culote. Então, você, que eu te conheço aqui, você faz exercício que é muito bacana, você faz muito aeróbico, que realmente vai te ajudar a emagrecer de forma geral. Agora, o mais top de Goiás, obrigado. Agora, como que eu tiro essa gordura localizada? Ganhando massa muscular. Tá? Então, a partir do momento que a massa muscular está alta, eu consigo toda hora gastar energia, meu metabolismo está muito alto, e aí eu consigo tirar essa gordura localizada, tá bom? Então, ganha massa muscular, não foca só no aeróbico. Por isso que eu bato tanto no ganho de massa muscular, no ganho de metabolismo, na musculação, porque realmente gordura localizada
pode predispor aliás, ela é mais fácil de ser retirada quando eu ganho musculatura, ganho massa magra, tá bom? Pedro, manda essa pergunta aqui embaixo sobre o Ostarine que a gente vai responder, tá bom? Vamos lá, mais perguntas. Vamos lá. Tomando testosterona, o açúcar e o álcool diminuem o efeito da testosterona no bulking? Primeiro vamos explicar o que é bulking, né? Então, às vezes nem todo mundo entende. Principalmente no fisiculturismo, existem dois processos diferentes que eles fazem de ciclar, ou seja, de ganho do uso do ganho de massa muscular. Um ganho período inicial, que é o bulking, e o cutting, ou seja, o bulking é o período que o atleta ele se prepara ganhando muita massa magra e ele tem um superávit calórico, ou seja, ele entra muitas vezes com esteroide anabolizante e com a testosterona, e aí ele começa a ganhar músculo e também ganha um pouquinho de gordura, ou seja, ele fica inchadão, ele fica muito grande. E uma segunda fase chama de cutting, ou seja, ele começa a recortar, em inglês isso, de recortar mesmo. Essa fase então, ele começa a fazer um déficit de caloria, ou seja, consumir menos calorias, e aí ele começa então a secar, começa a ganhar então definição muscular. Então no primeiro momento eu ganho volume, e no segundo momento eu ganho definição. Então isso é o bulking, isso é o cutting. O álcool e o açúcar eles vão prejudicar? Tudo depende, tudo é quantidade, tá? Então, se você consumir uma grande quantidade de açúcar e do álcool, não é que eles vão atrapalhar a testosterona, mas você vai não ter um processo tão grande. Em vez de você ganhar massa muscular, você vai ganhar muita gordura. Então, não é que eles prejudicam em si a testosterona ou vão atrapalhar essa parte da testosterona, mas você vai começar a ganhar gordura e não acho que é interessante. Se você está lançando mão do hormônio para ganhar gordura, não vejo por quê. E aí lembrando, se você usa alguma testosterona oral, né, oxandrolona, estanozolol, algum derivado da testosterona oral, na hora que eles podem ter o efeito de lesão no fígado. Então o álcool também altera o fígado. Então os dois juntos pode ter uma alteração do fígado maior. Então seria mais isso. Se for injetável, se for gel, não tem esse problema, tá bom? Então seria mais isso aqui. Live maravilhosa, excelente explicação, obrigado, gente. Simone, muito obrigado. Vamos lá, mais perguntas, que hoje tá cheio de perguntas. Vocês estão hoje com tudo, né? Vamos lá. Parei de tomar testosterona que me passou uma semana. Perdi alguma coisa quando fiz a descontinuação? Isso é muito legal. No homem, vamos separar o homem, o do uso da testosterona, e a mulher usando testosterona. Quando eu dou uma testosterona para o homem, o testículo do homem entende que eu não preciso mais produzir. Então ele para a produção dele, porque eu estou dando a testosterona. Então eu não posso simplesmente suspender o hormônio de uma hora para outra. Eu tenho que fazer algum processo para o organismo dele voltar a produzir. Então, não sei qual testosterona você utilizou, mas dependendo do que você utilizou, a gente tem que fazer um processo de reativação do testículo para produzir. Na mulher isso já não acontece. Se ela parar a produção, como a quantidade de testosterona dela é muito baixo, ela tem muito hormônio feminino, que é o estrogênio, e pouca testosterona, que é o hormônio masculino, né? Então, eu posso suspender sem grandes prejuízos. Para o homem já é diferente, tá bom? Essa daí é importante. Essa daqui tem muita dúvida. Já chama a amiga, já manda mensagenzinha, já manda aviãozinho, porque todo mundo tem essa dúvida. E aí, doutor, treinar em jejum, sim ou não? É moda? Pode fazer? Funciona ou não funciona? Então vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho essa moda do jejum e do treino em jejum, tá? Ó, minha avó Cecília, ô vó, beijo! Treino em jejum, pode, não pode, funciona ou não funciona? Então tá, o jejum, como se alimentar? Ó, gente, deixa suas perguntas aqui na interrogação, senão eu não consigo responder, porque senão vai passando muita gente e passa batido, tá bom? Eu quero responder todo mundo, que hoje tá muito bacana, tá muito participativo. Então vamos lá, treinar em jejum, funciona ou não funciona? Vamos tirar essa dúvida que é muito comum.
O jejum, na hora que eu faço o jejum, eu inibo a liberação do hormônio que chama insulina. Essa insulina mesmo é aquele hormônio que a gente libera para produzir, para diminuir o carboidrato, diminuir o açúcar, que o diabético não tem, tá? Então eu inibo a produção da insulina. E por que isso é interessante? A insulina é um hormônio que chama anabólico. Ela estimula a produção de músculo, mas também estimula a produção de gordura. Tá? Então, se eu tenho muita insulina, eu acabo ganhando muita gordura. Então, o paciente obeso, ele tem uma resistência insulínica, produz mais insulina, acaba engordando muito. Então, o que eu faço no jejum? Eu tiro a insulina. Se eu tiro a insulina, o organismo não consegue utilizar o carboidrato, o açúcar como fonte de energia. E ele vai utilizar quem? Ou a gordura. Então é essa hora que o jejum funciona. Ele ajuda a diminuir a gordura, porque a gordura acaba sendo utilizada como fonte de energia, tá? Então o organismo vai utilizar sua gordura para produzir energia, para você falar, para você movimentar. Então para tudo que você faz, você vai utilizar a gordura. Então o jejum é muito bacana nesse sentido. Então se você tem um percentual de gordura muito alto, fazer exercício em jejum pode facilitar. Mas tudo na vida é uma balança. Tudo na vida tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa, então eu consigo aumentar a queima de gordura. Eu consigo secar mais fácil, né? Fácil nunca vai ser, mas eu consigo secar quando eu treino em jejum. Agora a parte ruim, lembrar que a principal fonte de energia para o músculo, né, é o carboidrato, é o açúcar. Então você pode ficar muito fraco, você pode perder rendimento no seu treino. Até que a Núbia falou, se eu treinar em jejum, desmaio. Então algumas pessoas podem passar mal. Então é esse o problema que isso acontece. Manu, obrigado. Então esse é o problema de treinar em jejum, tá? Então a parte ruim é eu diminuo meu rendimento. Então se eu sou um atleta olímpico, um atleta de um esporte, né, que realmente eu preciso de um rendimento muito maior, meu rendimento vai cair quando eu treino em jejum. E uma coisa muito ruim também, se eu não tenho... eu fiz medicina do esporte lá na Universidade Federal de São Paulo. Então, o meu professor da medicina do esporte falava assim: a gordura, acho que eu já falei isso para vocês, mas vou repetir. A gordura é uma chama, né? Aliás, é uma chama que queima no carvão de carboidrato ou de proteína. Então, ela queima a gordura. Mas o carvão tem que ser ou carboidrato ou a proteína. Se eu tiro o carboidrato, porque eu estou em jejum, não tirei o carboidrato, ele vai utilizar proteína para acender essa chama. E aí eu posso perder músculo. Então, um dos problemas do treinamento em jejum é isso, é a perda da musculatura, tá? Então, cuidado. Você pode treinar em jejum, sim, é uma estratégia, funciona, mas tem que ter alguns cuidados. Ele pode ser aliviado de alguma forma? Sim. Você pode usar alguns suplementos, por exemplo, o BCA é um suplemento que poderia ajudar a diminuir menos o catabolismo, ou seja, a queima de músculo como fonte de energia. Então é uma estratégia que eu posso utilizar, sim, tá? Mas assim, isso depende, tá? Mas se eu fizer um treino extremamente intenso em jejum, eu vou perder gordura, mas cuidado que a parte ruim é diminuir performance. Algumas pessoas passam mal e eu posso também perder um pouco de massa magra, tá bom? Como sempre, arrasando. Obrigado, gente. Vocês são... Gente, falei que sou apaixonado por vocês. Beijo, beijo. Ó, vamos responder mais perguntas, que hoje eu tô animado. Hoje é dia de responder perguntas. Cadê? Peraí, mais perguntas. Estou bem acima do meu peso. Fiz a retirada do útero e parte da minha tireoide. E sofro de ansiedade. Qual é o tratamento? Jéssica, beijo. Gente, a Jéssica tá com um corpo fenomenal. Foi comigo que eu falo, gente, essa mulher tá um modelo. Tá assim, tá incrível. A pergunta da Flávia serve pra mim. Eu vou ver, deixa eu ver, tá bom. Vamos lá. Estou acima do peso, eu tirei meu útero. Tem algum problema? Se você mulher, tirou apenas o útero, não. O útero, a única função do útero é ter o bebê. Se eu não quero ter o bebê, não tem problema nenhum. Eu tiro o útero, hormonalmente ele não tem nenhuma alteração, então ele não influencia no metabolismo. Agora, se você mulher tirou seu útero e tirou seus 2 ovários,
Aí eu paro de produzir os hormônios, os estrogênios, que são responsáveis em parte pelo metabolismo, e aí eu posso sim ter problemas para emagrecer. Então a pergunta é, você tirou apenas o útero ou tirou os 2 ovários juntos? Se for os 2 ovários e você tem menos de 45 anos, obrigatoriamente você tem que fazer reposição hormonal, a não ser que você tenha uma contraindicação, caso de câncer de mama na família, algum evento de trombose, alguma coisa que contraindique o uso do hormônio. Se não, é obrigatório a reposição hormonal. Então vamos lá, primeiro, tirei só o útero ou tirei o útero e o ovário? Segundo, tirei parte da tireoide. A tireoide é uma borboleta, formada uma borboleta aqui no pescoço, então ela tem 2 lados. Se eu tiro uma parte, a outra parte geralmente continua funcionando. Se essa outra parte está funcionando e liberando hormônio normalmente, não influencia nada. Agora, se essa parte sozinha não é suficiente para manter minha função da tireoide, obrigado, excelente endocrinologista, aí sim, aí pode influenciar na queda no metabolismo. Gente, eu quero dar um adendo muito importante para vocês, que esse vídeo, acho que o vídeo do golpe, acho que muita gente assistiu, viralizou, deu uma quantidade de comentário absurda, visualização absurda. E eu falei lá, o golpe tá aí, cai quem quer. Acho que vocês lembram, né? E eu coloquei lá, não emagreço por causa da tireoide. Então eu vou até aproveitar essa pergunta. Quem que acha que é a tireoide que faz você ganhar peso? Né? Fala aí, é a tireoide, eu não emagreço por causa da tireoide? Será que é isso? Né? Então vamos lá. Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Doutor, tô obeso, minha tireoide. Doutor, eu tenho tireoide, por isso que eu não emagreço. Porque no meu consultório todo dia isso aqui. Doutor, eu tenho tireoide, por isso que eu não emagreço. Então vamos lá, isso é mito ou verdade? Isso é golpe ou não é? Tá? Só para emendar na sua pergunta, mas eu vou terminar a sua pergunta, tá bom? A tireoide ajuda no ganho de peso. Gente, dá um oi pra Cecília Loyola, minha avó de 86, 87 anos, a senhora é a mais linda desse país, tá bom? Depois vocês mandam um oi pra ela, vocês seguem ela, que é a coisa mais linda, mais fofa que tem nesse país. Então, mito ou verdade, tireoide é golpe ou não é, falar que ela ajuda a engordar? Bom, não é golpe de tudo, não é mito de tudo. A tireoide é responsável pelo metabolismo, então todo o organismo depende do hormônio da tireoide para funcionar. Então o hormônio da tireoide, todas as células dependem desse hormônio para que funcione. 87, olha que gracinha, 87 anos, depende do hormônio da tireoide para funcionar. Então se meu hormônio está baixo, eu realmente vou diminuir o metabolismo e aí eu vou realmente ganhar peso. Mas quanto que eu ganho, Igor? Eu vou ficar isso, Cecília Loyola, linda, linda. Então, quanto que eu ganho de peso com a minha tireoide descompensada, descontrolada? Vamos lá. Eu ganho em média de 2 a 3 quilos. Então, eu posso realmente ter um ganho de peso, porque ela incha, ela retém líquido. Então, não é que eu engordo, eu ganho peso. Então, existe uma diferença entre os dois, tá? Engordar é ganhar gordura, ganhar peso é aumentar o peso, aí depende, porque você ganhou volume, você reteu líquido, o peso aumentou, mas então vamos lá, o peso aumentou, mas você não ganhou tanto gordura, você aumentou porque você inchou, então ela faz isso, você ganha uns 2, 3 quilos de inchaço, é um inchaço duro que a gente fala, tá, que é o inchaço da tireoide, mas na hora que eu controlei a tireoide, eu fui no endocrinologista, fui no meu médico, ele acertou minha dose, deu tudo certo, esse inchaço desaparece, então eu não posso mais culpar minha tireoide pelo ganho de peso, tá? E nunca dizer que eu estou obeso porque eu tenho tireoide. Tireoide todo mundo tem, a não ser que você arrancou, todo mundo tem tireoide. Se você tem uma doença da tireoide descompensada, descontrolada, ok, ela tá te ajudando. Mas é 2, 3 quilos. Eu não tô com 100 quilos, 20 quilos acima do peso por causa da tireoide, tá? E esses 2, 3 quilos a mais é só quando ela tá descontrolada, tá bom? Então, não, isso é golpe. Então, falar pro resto da vida, ó, minha tireoide tá controlada, tô fazendo acompanhamento e ainda tô engordando, tô ganhando peso. Não é mais pela tireoide, tá? Melhor doutor, melhor endocrinologista, gente. Beijo, beijo. Vou mandar muitos beijos pra vocês hoje. Então é isso. Então, então vamos lá. Voltando para a pergunta, que agora volta tudo assim, porque eu tô começando tentando explicar tudo de uma vez, mas vamos organizar a bagunça. Então, o útero, se tirou só o útero, não tem problema. Se tirou os ovários, sim. Os dois, né? Pílula engorda. Coloca aqui embaixo, se eu quero responder essa daí, tá? Se pílula engorda ou não. Doutor Maravilha sabe tudo. Obrigado, gente. A tireoide, ela
tirou a tireoide, pode ser responsável? Se o hormônio estiver descompensado, sim. Beijo. Beijo, Adriane. Agora, uma coisa, sofro de ansiedade. Quando eu crescer, quero um topete igual o seu. Douglas Barbeiro Oficial. Vai lá nele, viu? Esse topetezinho aqui, ó. Graças a ele. Então, a ansiedade, sim, ela é um fator muito importante no ganho de peso, né? A gente fala assim, tem muitas pessoas que são ansiosas. Eu sou um cara ansioso. Eu até comentei para vocês, triptofano tem me ajudado na ansiedade, né? Então, a ansiedade, quando você utiliza a ansiedade como a comida como uma válvula de escape para ansiedade, aí sim você ganha peso. Então, quando a gente examina o paciente, faz uma avaliação, uma das coisas que a gente tenta identificar: você é uma pessoa ansiosa? Você desconta a sua ansiedade na comida? E vamos lembrar, quando você está ansioso, você chegou em casa ansioso, sabe? Você teve briga no trabalho, sei lá, você tá com problema, seu filho tá com problema, alguma coisa aconteceu. Você quer comer alface? Fala pra mim. Não. Você quer comer o quê? Chocolate. Você quer comer, sei lá, um pão de queijo, né? Uma macarronada, uma lasanha. Então, isso é o diferencial. Então, se você é ansioso e você começa a descontar a sua ansiedade na comida, então isso é um grande fator de ganho de peso. Mas não foi a ansiedade por si só que me fez ganhar peso, foi a forma que eu descontei. Ah, doutor, mas eu sou ansioso e só por isso eu engordei? Não, porque tem pessoas que são ansiosas e que não comem mais por isso. Isso é muito individual. Eu costumo falar comigo, se eu estiver triste, eu estiver realmente triste, eu não como, eu paro de comer. Agora, a ansiedade me faz comer. Então, as emoções, quando a gente utiliza a emoção como uma válvula de escape para o sentimento, né, a comida como uma válvula de escape para os nossos sentimentos, aí sim pode ganhar, isso faz ajudar no ganho de peso. E muitas vezes tratar a ansiedade ajuda no emagrecimento. Eu tenho pacientes que apenas com medicações ansiolíticas, antidepressivas, conseguem emagrecer. Então, pacientes que eu consigo identificar que eles são ansiosos, que beliscam, que tem esse período da TPM, um ganho de peso muito grande, alguns medicamentos como fluoxetina, bupropiona, sertralina ajudam a emagrecer muito, porque eles vão controlar a válvula de escape da ansiedade, tá? Agora, pessoal, só deixar bem claro, eu estou só citando medicamentos, não estou prescrevendo para ninguém. Só quem pode prescrever algum remédio é o seu próprio médico, tá bom? Então eu vou dar só alguns exemplos para vocês, mas não saia, pelo amor de Deus, correndo, desesperado para comprar algum remédio, principalmente tarja preta. Agora, a Nádia, eu tratei 1 ano com paroxetina e emagreci. Então, para você ver, provavelmente por que ela emagreceu? A paroxetina faz emagrecer? Não, ela até é associada com ganho de peso, para você ver como é que é isso. Geralmente a paroxetina engorda. Agora, se o problema dela era ansiedade, ela comia pela ansiedade, aí sim a paroxetina faz perder peso, porque eu controlei a válvula de escape. Então, nesse processo, o emagrecimento aconteceu, tá? Então, isso sim, controlar a ansiedade, ajuda na perda de peso. Uma coisa que eu utilizo hoje, e até um testemunho meu, tá? Eu utilizo muito consultório medicamentos, fluoxetina, sertralina, bupropiona, então depende do paciente. Mas uma coisa que eu tenho utilizado hoje, que é uma forma natural, tá? Que é o triptofano, tá? Hoje até fiz alguns stories, acho que muita gente viu aqui, né? Os stories estão bombando, graças a Deus, graças a vocês. Beijo, amo vocês. Então, só pra falar, os stories, o que eu falei? O triptofano é um aminoácido natural, ou seja, ele é um alimento, tá? Ansiosa pela live, só não pode comer pela ansiedade, tá bom? Pra dizer depois, o doutor Nico me deixou ansioso pela live e comi e engordei, tá? Não pode dizer isso, tá? Então, vamos lá. O triptofano, ele é um aminoácido, ele é um alimento e ele estimula a produção da serotonina. O que é a serotonina, Igor? É o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, se eu tô feliz, se eu tô calmo, eu não vou descontar minhas emoções na comida. É ou não é, né? Então eu consigo ficar mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Eu falo, ele me dá uma paz, uma serenidade, e aí eu acabo não descontando na comida. Esse sim é natural. Esse eu posso falar, não, você pode tomar, não tem problema, porque não é remédio, tá? É diferente de eu falar, não, você vai usar fluoxetina, bupropiona só com acompanhamento médico. Agora, um alimento, aí eu posso prescrever. Igor, mas eu tenho diabetes, tenho pressão alta,
tô grávida, posso utilizar? Pode. Eu sou criança, pode utilizar? Pode. Porque é um alimento, ele é natural. Então ele estimula de forma natural o seu organismo a produzir a serotonina e controla a ansiedade, tá? Agora, é claro, se for um caso muito, muito grave, procure o médico, tá? Procure o psiquiatra, procure o psicólogo para poderem te ajudar, tá? Então, se for uma coisa mais leve, o triptofano pode ajudar, tá bom? Então, qual é o melhor tratamento? Nesse caso, eu indicaria o tratamento da ansiedade, avaliar como é que estão seus hormônios sexuais, né? Pelo útero, se tirou os ovários, e os hormônios da tireoide, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Vamos lá. Perdi minha mãe com câncer de mama. Posso fazer reposição hormonal? Tomar serotonina. Deixa eu só perguntar essa resposta aqui. Posso tomar serotonina? A serotonina por via oral, quando eu dou ela é rapidamente degradada no intestino, então ela não faz muito efeito, tá? Então o ideal é utilizar medicações que estimulam o próprio organismo a produzir a serotonina, e o triptofano é esse. O hormônio em si, por comprimido, ele acaba sendo destruído pela mucosa gástrica, pelo estômago, tá bom? Então não ajuda muito por esse motivo. Infelizmente, que se desse, seria maravilhoso, né? Você é show, Silene, obrigado. Então lá, perdi minha mãe com câncer de mama. Posso fazer reposição hormonal? Isso é legal. Hormônio induz câncer ou não induz? E aí, Igor? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. Doutor, se eu tomar hormônio, eu vou ter câncer? Né? E todo mundo tem essa dúvida. Câncer de hormônio. O que vocês acham? Pode dar câncer ou não pode? Também fale comigo. Doutor, dá câncer ou não? Acho que não dá. Me fala, pode dar ou não pode dar câncer? Então vamos explicar isso aqui. Quando eu falo de hormônio, é uma maneira muito genérica. De hormônio, a gente tem mais de 1000 hormônios no corpo. Por isso que a endocrinologia é uma área tão ampla, tão rica. Eu lido com vários hormônios. Mas os hormônios mais comuns associados com câncer são os hormônios sexuais. O estrogênio na mulher, que é o hormônio feminino, tipicamente feminino, e a testosterona, que é o hormônio tipicamente masculino. Vamos lá. A testosterona, vamos primeiro nos homens, ela não aumenta risco de câncer de próstata e nem outro tipo de câncer. No entanto, se eu já tenho um câncer de próstata que está escondidinho, tá lá, eu sou homem, tenho um câncer que estava lá, que ninguém sabia, não faço exame da próstata, não faço PSA porque eu sou homem, sou machista, não quero fazer exame, aí eu tô lá escondidinho. E aí não descobri. Aí eu dou testosterona para esse homem, aí sim ele... Alô, falha técnica. Pode ser, esse câncer pode vir de forma mais... Ele pode aparecer esse câncer que estava escondido. Então a testosterona só faz isso. Ela adianta o processo. Da testosterona em si, não dá câncer de próstata. Não dá, não existe nem existe nenhuma relação. Agora, se o câncer de próstata estava escondido, ele talvez apareça mais rápido, mas a pessoa já tinha esse câncer, estava escondido. Então, existe essa relação. Agora, o hormônio feminino, o estrogênio, pode ter uma associação? Sim, existem alguns cânceres que são associados com a reposição do hormônio feminino. Em especial o câncer de mama e câncer de endométrio, ou seja, o câncer que fica dentro do útero, tá? Não é o câncer de colo de útero não, tá? É o câncer que fica lá dentro, ele é mais raro, mas existe. Então, se a sua mãe tem câncer de mama, uma mãe, a gente ficaria mais temeroso. Mas se eu tiver 2 familiares de primeiro grau, provavelmente eu não vá fazer reposição hormonal. Igor, mas eu quero saber se eu posso fazer ou não. Existem alguns exames que eu consigo ver de forma molecular se eu tenho uma mutação que predispõe ao câncer de mama. Acho que até vocês já viram que a Angelina Jolie, ela fez esse exame, a mãe dela teve câncer de mama, a irmã dela teve câncer de mama, e ela fez esse exame, e aí detectou que ela tinha essa mutação. O que ela fez? Ela tirou a mama e colocou silicone, porque o risco dela era muito alto. Então, nesses casos, eu posso fazer a pesquisa dessa mutação. Se a mulher tiver essa mutação, eu não posso fazer reposição. Se ela não tiver, aí sim. Só que é um exame caro, não é de fácil acesso, então, na maioria das vezes, a gente acaba por não ter acesso ao exame, não fazendo a reposição. O áudio tá ruim, gente, tá ruim aí? Me fala aí. Tá? Alguém mais achou que tá ruim? A Vânia falou.
Tá ok? Bom, vamos lá. Tá ok, né? Obrigado. Tá ok. Então vamos lá. Acho que às vezes alguma coisa na sua chamada. Então, câncer de mama depende. Então, pra mulher, a gente falhando. Ainda tá falhando? Melhorou? Vamos lá. Tá ok, né? Tá ok, obrigado. Então, câncer de mama depende. Se você fizer a pesquisa da mutação, aí você pode fazer. Senão, a gente acaba não indicando a reposição. Para o homem, não tem problema nenhum, tá? Agora, se você tem um câncer de próstata e você não identificou, por isso que no homem, a partir dos 40, 45 anos, antes de fazer a reposição hormonal, a gente faz o exame da próstata, PSA, e às vezes pode fazer um ultrassom da próstata ou exame de toque. Acaba a gente fazendo o ultrassom que é mais viável no dia a dia no consultório, tá bom? Então, mas no homem não produz câncer, não. Compulsão alimentar tem cura? Boa pergunta isso. Gente, tem algumas perguntas aqui que o pessoal tá fazendo aqui, rolando. Deixa aqui embaixo, por favor, tá? Estão falando do Livial, Selene, de alguns medicamentos, pra gente responder todo mundo aqui, tá? Compulsão alimentar tem cura? Tem tratamento, tá? Compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica, ou seja, a pessoa come mesmo estando cheia, mesmo estando saciada. E uma característica dela é que a pessoa perde o controle em relação à comida. Ela sabe que ela não precisa mais comer, ela sabe que ela está satisfeita, mas ela continua comendo, ou seja, ela perdeu o controle. E uma característica muito, muito importante, que isso leva a sofrimento para ela. Ou seja, ela sabe aquela pessoa que come muito rápido, come de uma vez só, come tudo que tem, come até passar mal ou até a comida acabar. Ou seja, ela não consegue parar antes. E depois ela sente culpa, ela se sente mal. Nossa, por que eu fiz isso? Eu sou um monstro, eu não consigo me controlar, sabe? A pessoa tem sentimento de baixa autoestima. Isso é uma característica da compulsão alimentar. Então as características: a pessoa consome rápido, come muito rápido, ela tem episódios, não é todo momento isso acontece, ela come até passar mal ou até a comida acabar, e ela perde o controle em relação à comida e tem sensação de culpa depois. Alguns livros falam que ela pode ter associação com vômitos ou não após, né? Que seria a bulimia, tá? Então, é uma doença psiquiátrica. E o tratamento envolve o uso de medicamentos, acompanhamento psiquiátrico e psicológico associado. Ou seja, é um transtorno mental. A pessoa não faz isso porque ela quer, porque é legal. Ela perde realmente controle e ela sofre por isso. Então a gente não pode julgar. A pessoa realmente tem um problema. E isso causa sofrimento, causa dor, traz angústia a ela. Então existem alguns remédios que a gente pode utilizar: topiramato, bupropiona, fluoxetina, sertralina. E hoje uma medicação mais moderna chama Venvance, que ela hoje é a medicação mais, vamos dizer, nível de evidência, ou seja, que tem maior controle em relação à compulsão alimentar. Então a gente não fala a cura, não, a gente fala em controle. Então a pessoa pode ter vários anos, fazer o tratamento, ficar vários anos sem apresentar compulsão, mas pode ser que em algum momento ela esteja algum problema, algum estresse familiar, ela tem alguma coisa, sei lá, algum familiar morreu, e isso possa induzir de novo a compulsão. Então a gente não fala em cura, a gente fala em controle, e a pessoa pode ficar anos e anos sem nunca mais ter nenhum episódio, mas ela tem que ser sempre policiada, ela tem que saber que às vezes alterações do dia a dia podem levar a episódio de compulsão, tá bom? Vamos lá. Mais perguntas aqui. Essa é legal. Usa o Zolpidem para dormir. Noites mal dormidas fazem engordar? Sim, pessoal. Fazem engordar, diminui massa magra e aumenta a gordura. Então, para você que fica a noite inteira no Netflix, né, rodando o feed de celular, você está engordando e você não está sabendo. Por quê? Vamos lá.
a parte do sono é uma parte que o nosso organismo, existe a fase que chama de sono REM, ou seja, é o sono profundo. É a hora que o nosso organismo ele vai descansar e ele vai ver toda a maquinaria, tá tudo certo? Aí vai ver se o hormônio está certo, vai liberar hormônios do bem, sabe? Vai estimular a produção de massa magra e vai liberar vários hormônios que vão fazer bem, ou seja, é como se fosse o período de check-up, né, do organismo. Ele vai ali recuperar tudo que foi lesionado durante o dia, né? Um beijo para Coniza, Mato Grosso. Beijo, Coniza, né? Beijo pra vocês. Então vamos lá. É como se eu pegar, sabe quando eu levo o meu carro ali pra oficina? Aí ele vai fazer uma bateria de exames pra ver se tá tudo ok. Então, mesma coisa, o organismo ele vai ali ver tudo que tá errado, alguma coisa que deu uma engrenagem que não ficou boa, ele vai apertar os parafusinhos pra dar tudo certo e no outro dia eu acordar pleno, acordar bem. Aí o que acontece? Se eu não durmo, eu vou estimular a produção do hormônio chamado cortisol. Vocês já ouviram falar em prednisona e em corticoide? Eu acho que todo mundo já ouviu falar. E todo mundo sabe que corticoide engorda. Ah, eu tomei muito corticoide, engordei. Tomei muito corticoide, que é com a cara de lua cheia, sabe aquela cara de bolacha. Então, esse hormônio corticoide, nosso organismo também produz. Ele é um hormônio relacionado ao estresse ou noites mal dormidas. Então, se eu não durmo, tá? Se eu não durmo direito, eu vou liberar muito cortisol. E os hormônios do bem, então o cortisol, que é o hormônio, vamos dizer, do mal, ele não é do mal não, tá? Porque tudo na vida é o equilíbrio. Ele, em grande quantidade, é o hormônio do mal, em grande quantidade, tá? Deixar bem claro. E aí eu inibo a produção dos hormônios do bem, o hormônio do GH. Já viu falar? Ah, o pessoal usou o GH para emagrecer, para perder gordura, para ganhar massa magra. Então, esse GH eu paro de produzir. Eu inibo a produção de leptinas, de hormônios do bem, que vão proteger meu organismo, vai ajudar no emagrecimento, no ganho de massa magra. Então, se eu vou ter muito hormônio do mal e pouco. Tudo eu quero deixar entre aspas, tá, gente? Não existe nada de hormônio do mal ou do bem. É tudo a concentração, é a quantidade, é tudo contexto. Então, o hormônio do mal, que é o cortisol, vai estar muito alto, os hormônios do bem vão estar baixinhos. Então, eu vou começar a engordar, vou perder massa magra e ter muita dificuldade de emagrecer. E existem alguns estudos que relacionam noites mal dormidas com maior consumo de calorias no próximo dia, tá? Então, quando geral, você pode, eu quero que você comece a observar. Uma noite que você dormiu mal, no outro dia, como você vai tentar compensar isso com os alimentos. E isso é inconsciente, você não percebe. Você começa a ter vontade de alimentos mais doces, mais açucarados, mais carboidratos simples. Então vamos lá, o chocolate, o açúcar, o polvilho, as farinhas brancas. Então inconscientemente o organismo vai tender a te levar a consumir mais isso. E você nem vai perceber. Então uma noite mal dormida tem toda essa parte hormonal que eu falei. E também tem toda essa alteração dessa parte que a gente chama de compensação do organismo. Como ele não teve o prazer de uma noite bem dormida, ele vai tirar o prazer, vai buscar prazer no alimento. E esse prazer não vai ser numa folha de alface, garanto para vocês. Esse prazer vai ser no chocolate, no doce, em alimentos açucarados, carboidratos simples, então no pão de queijo, sabe? Então, acho que comece a perceber, comece a se notar que aquela noite mal dormida, no outro dia você vai estar mal-humorado, indisposto e vai tender a consumir mais do que você não consumiria e os alimentos vão ser, o seu paladar vai mudar, tá? Igor, mas então me dá uma dica para dormir cedo, né? O melhor horário para dormir. Vamos dizer, até 11 horas, tá? Meia-noite, tá? Seria o ideal, mais que isso. E o horário do sono REM geralmente estão de 2 a 3 horas da madrugada na maioria das pessoas, tá? Victosa, gente, manda mensagem, coloca aqui embaixo, tá? Para responder para vocês. Aí, Igor, e aí agora, como é que eu faço? Como é que eu vou dormir bem? Como é que eu faço isso? Porque eu tenho muita insônia. Gente, principal coisa, à noite não é hora de você ficar se preocupando. À noite não é hora de você ver notícias ruins, notícias que estimulam o seu cortisol. Então, às vezes você vai assistir jornal, aí tem um monte de desgraça.
não é? E aí um jornal, você passa para outro jornal, tem mais desgraça. Aí tem morte, assassinato. Aí sua adrenalina vai lá nas alturas. Seu cortisol vai lá nas alturas. Então você, à noite, você vai estar agitado, sem perceber que isso vai acontecer. Então, à noite, evite notícias ruins, evite preocupações, evite, sabe, às vezes alguns jornais, algumas coisas que vão te fazer mal, tá? Então, liberar esse cortisol, esse hormônio do mal, adrenalina, no horário que você não precisa. Ficar rolando feed à noite. Gente, vocês já perceberam que o Instagram ou as redes sociais, elas foram feitas para chamar sua atenção? Você já percebeu que você às vezes entra só para dar uma olhadinha e quando você vê passaram 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Ou seja, aquilo foi programado neurologicamente para te chamar atenção, para te entreter. O feed é infinito. Quanto mais você roda, mais informação tem. E seu cérebro, ele quer informação. Então ele vê, ó, tem uma coisa nova, tem uma coisa nova, uma coisa nova. E isso vai te chamar a atenção. Então isso é sem fim. E as redes sociais foram feitas para isso. Quem fez as redes sociais está ganhando dinheiro com isso, tá? Ganhando dinheiro às custas do seu sono. Muitas vezes. Então, à noite, não vai ficar vendo as redes sociais. Pode ver a live do Dr. Igor, aí beleza, tá? Mas ficar rolando feed, sabe? Coisas que não vão te acrescentar em nada na vida. Por favor, gente, vamos tirar isso. A partir das 9, 10 horas, vamos começar, a não ser que seja minha live. Ok? E outra, assim, uma coisa que eu dou uma dica muito grande. Gente, até perdi agora. Uma dica muito legal. Você tá sem sono, você começa a ver o celular e você vai ver que você vai ficar cada vez menos sem sono. Pega um livro e vai ler. Cara, eu aposto com você se dá duas páginas você tá morrendo de sono. É ou não é? Fala pra mim se não é verdade, tá? Gente, eu gosto de ler, tá? Eu leio bastante. Mas pega um livro à noite pra ler. Que sono desgramado que dá. Você pega um livro, nossa, aí você vê que aquele livro é interessante, tudo. Gente, na hora, parece que assim, é um sonífero. Você tá no livro, você começa a ler, desmaia. Então, outra dica, gente. Leia livro à noite. Não é pra ficar vendo internet, rede social. Não é? Thaís Etata. Não é? Começa a ler à noite, que realmente dá um sono do caramba, né? Infelizmente, né, Jéssica? Lê à noite, qualquer coisa, de trabalho ou não é, dá sono. Então, comece a ler, tá? Pega uma folha e me dá um sono absurdo. Eu achava que era só comigo, não é só com você. E não é porque a gente não gosta de ler, eu não sei o que é isso do cérebro, que é só abrir um livro que o sono é na hora, é imediato, tá? E aí outra coisa também, então, se o livro não deu certo, que eu aposto que vai dar certo, uma coisa que dá muito certo. Vocês já viram, quem me acompanha já conhece o Acordou Malhou, não conhece? Já sabe, o Dr. Igor acorda às 5 horas da manhã pra ir treinar. Começa a acordar às 5 horas da manhã, todo dia. Que eu quero ver se chega às 10 horas da noite você não tá capotando de sono. 5 horas da manhã, começa a acordar e faça atividade física. Eu dou minha cara a tapa se você, às 10 horas da noite. Pode ser que no primeiro dia não, no segundo dia não. Mas no terceiro dia, deu 10 horas da noite, você tá desmaiado. Você não quer saber de nada, você quer saber de dormir. Então, as pessoas me perguntam, doutor, mas como que você acorda tão cedo? Você vai lá, faz Acordou Malhou, às vezes 4 horas da manhã. Nossa, porque 10 horas da noite eu tô morrendo de sono. Aí eu não fico assistindo novela, que muitas vezes não te acrescenta em nada, né? Você vai ver novela, o que tem naquela novela? Às vezes não tem nada de interessante. Você vai ver jornal. Tá, tudo bem, a gente tem que se informar. Mas às vezes só tem desgraça, notícias ruins. Então são coisas que muitas vezes não vão te acrescentar. Então são dicas, tá? Aí, ó. Se eu acordar às 5 da manhã, capota às 20 da noite. Exatamente. Então, acordou, malhou. Essa é a dica do dia. Então, se vocês querem uma dica, acordou, malhou. Funciona, gente. Todo mundo fala assim, nossa, doutor, como é que você tem essa barriga negativa? Acordou malhou, galera. Acordou malhou, fica magro, bonito, bem disposto pro dia a dia, né? Ó, musculatura, tá? E você vai dormir bem, tá bom? Dormir tarde engorda, por aquele motivo que eu falei anteriormente, tá? Meu caso, treino 5 horas da manhã e 3:30 da tarde e às 20 vou dormir. Hoje tô acordado por causa do bebê que tá elétrico, mas tô morrendo de sono. Vamos lá, mais perguntas. Sarmes, essa é uma pergunta que ficou pro final. Muita gente queria saber. Sarmes está na moda. Quem
né? Não sei se todo mundo já ouviu falar de SARMs, né? Então eu vou falar porque já tá dando quase 2017, né? 2017. Nossa, passou muito rápido, que eu não vi aqui, gente. Foi muito, muito rápido. Muito bacana essa interação aqui. Tem muita pergunta ainda. Vamos tentar responder todo mundo rapidinho para que ninguém fique fora, tá? Vamos lá. O que são SARMs, Igor? SARMs são uma medicação que estão na moda, tá? Indicação do Dr. José Eduardo Cozão. Oi, meu amigo. Estamos juntos. SARMs são medicamentos da moda. O que eles fazem? Existem os esteroides androgênicos anabolizantes, ou seja, os hormônios como a testosterona. Esteroide, ou seja, esteroide, ele vem derivado do colesterol, por isso que chama de esteroide, tá? Um éster. Anabólico, ou seja, ele estimula a produção de músculo e perde gordura. E androgênico, ele estimula as características masculinas, andrógenas, masculinas. Então, quando eu dou o esteroide androgênico anabólico, ou seja, a testosterona, a pessoa vai ganhar massa magra, tá? Nossa, até gostei. Vai ganhar massa magra, vai perder gordura, mas ela pode ter características masculinas. Pode começar a nascer barba, a voz engrossar, na mulher o clitóris pode aumentar, tá? Todo esteroide pode fazer isso? Não. Alguns esteroides, por exemplo, não têm um efeito androgênico, por exemplo, oxandrolona, estanozolol, na mulher não tem esse efeito, mas a testosterona pode fazer isso. Então, os SARMs são o quê? São moduladores, eles vão ter um efeito anabólico, mas sem o efeito, eu corto o efeito androgênico, ou seja, a barba, os pelos, a voz mais grossa, eles não vão dar. Então, os SARMs são anabólicos, mas eles não são androgênicos, ou seja, eles não estimulam características masculinas, tá? Então, primeiro é isso, tá? Os SARMs, só que o organismo entende, no homem, eu quero separar o homem e a mulher. No homem ele entende que o Ostarine é um SARMs, tá? Ele entende que eu estou dando testosterona para ele, para o homem. Então, se eu estou dando testosterona para o homem, o meu testículo não precisa produzir mais. Então, o SARMs pode inibir sim a produção da testosterona no homem. Só que ela regride, ela retorna quando eu paro a medicação. Na mulher isso acontece, Igor? Não acontece, tá? Então, no homem pode sim levar à diminuição da massa da testosterona, tá? Então, mas ele recupera na hora que eu retiro. Na mulher, a vantagem seria isso, não vai ter esses efeitos androgênico, ou seja, não vai deixar a mulher barbada, tá? Mulher de circo, mulher barbada, não vai deixar com a voz, sabe aquela voz de pato? Você sabe que a mulher utilizou alguma coisa? E aquela voz é eterna. Sabe aquela voz de paniquete, assim? Eu não sei explicar. Mas eu acho que todo mundo já ouviu alguém que tem uma voz de pato e que sabe que aquela mulher usou testosterona. Então, o SARMs não vai fazer isso. E também não faz aumentar o clitóris, tá? Que isso pode acontecer. Então, seriam essas vantagens. E na mulher, ela não inibe a produção da testosterona, tá? Viu, mulheres? Vocês têm algumas vantagens. Não são só desvantagens, não, tá? Então, baixa a testosterona natural no homem, sim. Na mulher, não. Tá? Mas ele é recuperável. Que Victosa. Alguém tá perguntando aqui Victosa há muito tempo. Victosa, funciona ou não funciona? As canetinhas funcionam ou não funcionam? Vamos lá. Quais são as canetinhas hoje que a gente utiliza para emagrecer? Victosa, Saxenda, Ozempic e Trulicity. São medicações pro diabetes. Tá? Mas eles têm uma ação central, eles agem lá no cérebro, numa área que chama da área da PONC. O que é essa área da PONC, Igor? A área que chama proopiomelanocortina. Tá? Enfim, o que ela faz? Ela inibe o apetite e aumenta o metabolismo basal. Algumas pessoas têm alteração nessa área da PONC. Ou seja, essa área não funciona de forma correta. Então, ela faz que a pessoa tenha muito apetite e um metabolismo muito baixo. E esses medicamentos, eles podem recuperar isso. Faz com que o metabolismo suba e ela consiga diminuir a fome, né? Então, ela estimula isso. A pessoa vai conseguir emagrecer por essa alteração central. E é uma medicação extremamente segura, né? Todas essas classes são medicações seguras, não tem aqueles efeitos colaterais das medicações antigas, tipo anfepramona, feproporex, sibutramina, ou seja, elas não alteram o coração, tá? Então, se eu sou paciente cardíaco, eu posso utilizar. Elas também não têm uma ação sobre a parte mental. Então, se eu tenho uma doença psiquiátrica, são as contraindicações da anfepramona, da sibutramina, são essas duas.
doenças psiquiátricas e doenças cardiológicas. Então eu posso utilizar o Victoza sem essas contraindicações, tá? Então, uma medicação extremamente segura, tem uma boa potência, né? Agora, tudo eu falo na vida, eu sempre falo prós e contras, né? Nossa, que medicação maravilhosa, eu vou usar, todo mundo vai utilizar. Parte ruim, ela é uma medicação muito cara. Enquanto eu pego a Sibutramina, que custa R$30, um Saxenda, por exemplo, custa R$600. Ah, mas eu paguei R$600, o Victoza, a Sibutramina 30. Ela é 20 vezes mais cara. Então eu vou perder 20 vezes mais peso? Não, não é. A potência não tem nada a ver com com o preço. Então, às vezes a Sibutramina R$30 faz perder mais peso do que a Saxenda de R$600. A Sibutramina é 300, é 10 vezes mais cara. E ela é muito menos eficaz, por exemplo, do que a Sibutramina. Então não é essa relação. Então ela é uma medicação cara. Alguns efeitos colaterais, ela dá muita náusea, mal-estar, né? Tipo, e se a pessoa vai ter uma sensação de que está sempre muito cheia. Então, se ela comer mesmo estando muito cheia, ela vai vomitar. Então, são os principais efeitos colaterais. Parte boa, criança pode utilizar, é a única medicação liberada para 12 anos para cima, junto com o Orlistat, tá? E então, essas vantagens. Então, tudo na vida é balança. Meu benefício é maior que o meu risco, essa medicação é melhor do que essa, eu vou ganhar mais com essa do que essa, aí eu vou utilizar, tá? O Victoza é diário, tá? O Ozempic é semanal. Então, uma injeção uma vez por semana e o Victoza é todo dia. E ela tem uma potência muito semelhante. Só que a Victoza em torno de 350 e o Saxenda em torno de R$600. Pela comodidade de você usar uma vez por semana. Então, não sei quanto que vale a pena, tá? É uma injeção que não é doída. Mas, enfim, cada medicação depende do seu médico, depende da sua avaliação. Por isso que a gente avalia. A gente insiste tanto, às vezes, em ir num profissional que vai te ajudar, porque não vale a pena você ir, eu vou pegar uma medicação porque é minha amiga, porque fulana, porque ciclano utilizou e emagreceu. Às vezes uma medicação de R$30 vai te dar um efeito 10 vezes maior do que uma medicação mais cara, né? Porque pro Victoza foi bom para sua amiga, mas será que é bom para você? Não sei, uma avaliação que vai dizer. Não existe um remédio que é bom para todo mundo. Eu sempre falo isso. Todo mundo quer perguntar, mas qual remédio que eu uso? Qual que eu uso? Gente, se tivesse uma resposta para todo mundo só usava aquele mesmo remédio. Eu não precisava usar nenhum outro. Eu dava para todo mundo aquele mesmo remédio e todo mundo emagrecia, né? Não seria fácil? Mas não é. Então, se a gente tem muita opção, é porque cada pessoa tem uma que se adapta melhor ou pior. Então, por isso que tem medicações diferenciadas, tá bom? 1h19. Vamos lá. Perguntas finais, retas finais. Que informações ótimas. Obrigado, Simone. Vamos lá. Forxiga, medicação para emagrecimento. Ela é medicação para diabetes e o efeito colateral dela é emagrecer, tá? Ela ajuda ali numa perda de 3 a 4 quilos. Ela não é um remédio para emagrecer, mas ela pode potencializar a perda de peso, principalmente no paciente diabético. Mas tem que ter alguns cuidados. Aumenta o risco de infecção urinária, de infecção por fungo, candidíase. Então tem que ter algum cuidado, tá bom? Perguntas finais, Nanã. Estou tomando Victoza, mas não vi efeito. Por isso que eu falo, gente, tem que ter uma avaliação médica. Você vai comprar um remédio de R$350, mais R$50 de agulhinha, R$400, e para você não foi bom, então não valeu a pena. Às vezes, você investir isso num bom profissional, você vai ter um resultado muito melhor e não vai gastar dinheiro numa coisa que não vale a pena, sabe? Que pra você não funcionou. Não é que o remédio não funciona, é que pra você talvez não foi bom. E a avaliação médica vai identificar isso, se pra você é interessante ou não. Então, não existe um remédio que seja bom pra todo mundo, tá? Se tivesse, como eu falei, todo mundo só usava aquele e acabou, tá? Parabéns pela live, informações valiosas. Valor da consulta, não posso passar aqui porque senão o CFM vai me... tá, né, vocês já sabem. Então, tiverem dúvida, quiserem alguma informação sobre consulta, teleatendimento, manda mensagem aqui pra mim que eu respondo todo mundo. Todo dia eu tenho mais de 40, 50 mensagens no direct, então às vezes eu não respondo todo mundo na hora, mas eu sempre dou um jeito de responder todo mundo, tá bom? Boas informações. Sueli, minha tia, tá bem demais, amigo. Obrigado, Bruno. Gente, então, ó, 21, mais de 1 hora de live. Não consegui responder todo mundo, tá? Mas a gente tá no projeto de lives semanais, tá? Então, toda semana aqui, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Obrigado, gente. Live maravilhosa. Gente, vocês são maravilhosos. Então, toda semana de fazer lives. E o objetivo de lives é trazer informações, conhecimentos. Então, se você sabe de alguém que precisa dessas informações, quer saber um pouquinho mais, anticoncepcional engorda,
Tchan, 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 tchan. Cenas para a próxima live. Então, não deu tempo de responder hoje, mas na próxima eu vou responder. Anticoncepcional engorda ou não? Então isso aí é importante, todo mundo tem essa dúvida, tá? Então, se souberem de alguém que quer essas informações, já passa meu contato ao Endócrino Goiânia, ele me passa um monte de informações bacanas, tá? Então, ele toda quarta-feira tá fazendo live, então, vocês pediram live, fizeram a hashtag live semanal, e tudo que vocês pedem, vocês sabem que eu atendo com o maior carinho. Então, semana que vem temos mais lives, tá? E essa live vai ficar salva, não sei se eu vou salvar todas, tá? Mas essa foi tão bacana que eu vou deixar salva, tá? E já chama alguém, já fala pra todo mundo, vocês conhecem, meu médico favorito, obrigado. Que aí toda semana a gente vai tirar as dúvidas, desmistificar e ajudar vocês nesse processo de emagrecimento, de saúde, de bem-estar. Gente, clínica nova, tá? Não se esqueçam, clínica nova. Quiserem marcar consulta, vou até deixar o telefone que eu até mudei por causa da outra live, né? Live sertanejo. Essa live que eu acho que bombou mais do que de sertanejo, não é por nada não. Joneto Frederico, me desculpe, mas vocês são melhores, tá? Então, vou deixar aqui dúvidas. Então, qualquer um quiser marcar alguma coisa, marcar consulta, tirar dúvida, manda mensagem. A gente vai ter o maior prazer em conversar com todo mundo, tá bom? Gente, beijo no coração, beijo grande. Até semana que vem. Me acompanha no Instagram. Qualquer dúvida, manda aqui pra mim, tá bom? Beijo no coração, todo mundo, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau.